Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui para apresentar mais um capítulo de A Grande Síntese do filósofo espiritualista italiano Pietro Ubaldi. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui com vocês sobre o capítulo 65, intitulado Instinto e Consciência, Técnica dos Automatismos. Então, pessoas, esse capítulo é um capítulo mais ligado ao campo da psicologia. Ele vai explorar mais conceitos que a inspiração de Pietro Ubaldi nos trouxe nessa obra em relação ao consciente, ao subconsciente e como que esse processo ele vai se estruturando no processo de evolução do indivíduo, do ser psíquico, né, e da própria história. É um movimento muito semelhante. Na verdade é o mesmo movimento, tanto o movimento do caminhar da sociedade quanto o movimento do indivíduo, que aqui vai se reconstruindo enquanto essência eterna, vivendo a experiência na matéria. Para não esquecer, convido a se inscrever no canal, a compartilhar o conteúdo e, se você gostar, deixar algum comentário que sempre será bem-vindo. Eu vou começar o capítulo fazendo o que eu quase sempre faço. Eu vou ler o primeiro parágrafo e depois nós vamos entrar no resumo e papear um pouco sobre alguns pontos que eu pesquei desse capítulo. Então, Pietro Ubaldi inicia o capítulo dizendo: Não vos admireis disto, pois conhecereis somente uma pequena parte de vós mesmos. Então já põe nós para refletirmos, né, o quanto que nós conhecemos de nós. Então ele já faz esse despertar, dizendo que nós conhecemos apenas uma pequena parte de nós mesmos. E seguindo ele diz: o funcionamento orgânico não ocorre fora de vossa consciência. Aqui eu vou voltar porque aqui ele está fazendo uma pergunta e não uma mera afirmação. Ele está fazendo uma pergunta, porque essa parte aqui ele está seguida de vírgulas. Então eu vou colocar direitinho para a gente entender. O funcionamento orgânico não ocorre fora de vossa consciência, vírgula, confiando a unidade de consciências inferiores, vírgula, situadas fora delas, ponto de interrogação. Eu não vou aprofundar nisso aqui agora, mas aqui ele está dizendo que, até do ponto de vista biológico, que na verdade é do ponto de vista biológico aqui, nós temos um centro, é o centro da consciência, que estrutura todo esse corpo, né? Nós pensamos e começamos a mover as pernas. Nós pensamos de olhar para um lado e movemos a cabeça. Então existe um centro consciente que comanda esse corpo biológico, que nós já sabemos estudando essa obra, que é o psiquismo. Mas ao mesmo tempo ele diz que existe outros centros de consciência que fazem parte desse corpo, compondo um sistema perfeito. Por exemplo, as células do nosso corpo, elas agem independentemente da nossa vontade.
elas executam uma função determinada por um princípio de inteligência. Então vai ocorrer as reações químicas, o processo, eu não sou biólogo para tentar falar precisamente, mas os processos de respiração, de interação com líquidos, de defesa do organismo, tudo isso acontece independentemente da nossa forma, quer dizer, da nossa vontade, do centro de consciência. Então o que o Pietro Baldi está dizendo é isso, que existem centros de consciência inferiores, não no sentido de serem menos importantes, no sentido de serem inferiores a uma consciência maior que somos nós. Então, pensando assim, nós podemos dizer, usando uma metáfora, que o nosso corpo seria uma floresta de seres vivos que cumprem funções. Células, rins, fígados, todos eles, neurônios, cumprem funções, são consciências menores, dentro de um campo de consciência maior, que é esse eu consciente que está conversando com vocês. E essa forma aqui, ó, ela pode representar todo o universo. Ou seja, tanto no campo do micro quanto do macro. E se nós pensarmos assim, nós seríamos células do universo. Interessante, né, fazer essa analogia. Pensando assim, nós somos células do universo, ou seja, de uma estrutura muito mais maior, mas que nós desempenhamos função dentro dela. Então, fechando o parágrafo, ele diz: a economia que a lei do menor esforço impõe limita a consciência humana ao âmbito em que se realiza o trabalho útil das construções. Então, a consciência ela vai agir apenas onde ela veja que seja interessante. Interações, aprendizagem, relação com o meio externo. Mas existe uma outra parte que é profunda, que é um oceano, que é o subconsciente. E aqui nesse capítulo a gente vai ver que o subconsciente, dentro dele nada se apaga, nem acertos, nem erros. Tudo fica arquivado. E se torna um sistema automático de ação e reação. E acima está a consciência, que é um campo menor, mas que vai alimentando esse subconsciente num processo de assimilação até que se torne algo automático, que vai fazer parte do subconsciente. O que foi visto e definitivamente assimilado é abandonado aos substratos da consciência, zona que podeis chamar de subconsciente. Então a consciência ela vai gerar dados que vão ficar arquivados no subconsciente. Não serão apagados. Por isso, o processo de assimilação, base do desenvolvimento da consciência, realiza-se justamente por transmissão ao subconsciente. Então existe essa interação, em que tudo fica, mesmo se esquecido, pronto para ressurgir se um impulso a excita ou um fato o exija. Então eu comecei o capítulo lendo esse primeiro parágrafo. Então o que o Pietro Baldi está dizendo é que certas atividades repetitivas
Desde o processo de evolução da espécie humana, e sempre dizendo aqui para vocês que o Pietro Baldi apresenta o psiquismo evoluindo não só na espécie humana, mas dentro de uma cadeia de evolução a nível do planeta Terra, a espécie humana está no topo. Mas o psiquismo não começou na espécie humana. Ele já se manifestou lá na célula protocariote, na célula que não tinha nem núcleo. Então ele começou um processo, esse psiquismo de despertar, passando desde o mineral, entrando no reino vegetal, passando pelas formas das espécies do reino animal, desenvolvendo o instinto, até chegar à fase de consciência, na forma do ser humano. Então é aqui que a consciência ela vai se manifestar. É aqui que nós passamos a olhar para o universo e a nos reconhecer dentro desse macro, essas células do universo que somos nós. Células conscientes que compõem um todo. Então, o subconsciente, esse processo de evolução, ele vai armazenando como se fosse uma biblioteca. Ele vai armazenando essas informações. E como ele diz aqui nesse primeiro parágrafo, essas coisas que estão abaixo da superfície do consciente, que é o subconsciente, a depender do que aconteça no estado consciente, elas emergem, porque já foram consolidadas num processo de repetição de eras e eras. Esse processo foi transmitido, falando aqui especificamente na espécie humana, sem falar dos animais, que a gente vai até mencionar aqui alguma coisa também. É o mesmo psiquismo em processo de evolução. Por exemplo, a gente não conhece totalmente a gente, igual o Pietro Baldi começou a falar aqui. Nós podemos falar assim, em dada situação, eu vou agir assim. Mas será que você vai agir assim? Por exemplo, às vezes você está lá no trânsito e uma pessoa vai e bate no seu carro. E aquela força que está armazenada no inconsciente, ela emerge primeiramente do que o seu lado consciente. E se você não souber se conter, você pode sair do seu carro e agredir a pessoa que bateu no seu carro. Por quê? Porque existe um banco de dados que é o subconsciente. E ele reage primeiro que o estado consciente. É o impulso, é o instinto. Então ele vai aflorar primeiro. Mas se você respirar, contar de 1 até 10, talvez você consiga domar esse impulso. E você não faça algo que você vá se arrepender depois. Mas em muitos casos, nós fazemos primeiro esse ato do instinto que está no subconsciente. É por isso que o Pietro Baldi fala no começo aqui, que nós conhecemos muito pouco de nós, porque muita coisa está camuflada, está no interior do ser. E essa camada do consciente, ela é uma camada bem menor. Ela é ela que faz com que nós interamos com o mundo de fora, né? De uma forma consciente. Então é isso, quando o Pietro fala, né, que
o nosso corpo, enquanto estrutura, ele manifesta consciências menores, que formam um sistema chamado sistema biológico do corpo. Agora eu vou entrar aqui no resumo e a gente vai dialogando um pouco. Eu fiz até umas questões aqui que não estão no... Eu gosto de fazer essas costuras, já falei para vocês, né? Aí eu comecei assim: será que realmente nos conhecemos? É possível prever nossas reações antes que aconteçam? Então eu já antecipei aqui, né, essas questões. Nós conhecemos pouco de nós e nós não conseguimos, nem sempre conseguimos prever as nossas reações diante de determinadas experiências. É aquela coisa, você só é testado quando você está colocado em prova a uma situação. É por isso que os psicólogos, né, eles valorizam muito a questão de desenvolvermos a inteligência emocional. Porque através da inteligência emocional, nós podemos lidar de uma forma diferente do que toda essa carga de energia que está no subconsciente, que às vezes quer resolver as coisas ali no braço, né, na fúria mesmo, que é essa herança de evolução que não se perde, que fica arquivada. Mas a gente vai ver aqui nesse capítulo também que esse instinto do subconsciente ele também é importante no nosso sistema de defesa. Então o Pietro Baldi inicia explicando que o ser humano conhece apenas uma pequena parte de si mesmo. Eu vou seguir aqui porque eu já trabalhei isso aqui. Ele mostra que o corpo funciona sem direção da consciência mental, incluindo batimento cardíaco, digestão, divisão celular, funcionamento do fígado, respiração automática, a drenagem, né, que os rins fazem da urina, os processos hormonais. Tudo isso age num princípio de inteligência, de um impulso que organiza essa estrutura chamada um corpo biológico. E isso independe da nossa vontade, nós não controlamos as batidas do coração, mas elas seguem um determinismo, porque tudo está interagindo. Mas no centro existe uma consciência, né? Que é esse eu, que sou eu, e esse eu que é vocês. Então, a sugestão de Pietro Baldi é que existe uma hierarquia de pequenas consciências. Muito interessante isso, né? Atuando abaixo da racionalidade, integradas ao todo do organismo. Então vamos ter a consciência celular, a consciência orgânica, a consciência instintiva e, finalmente, a consciência racional. Todas elas funcionando, todas elas gerando hereditariedade, num processo de espiral em que vai surgindo novas camadas, novas formas de se criar a consciência, e aquilo que era consciência se tornar apenas instinto. Veremos mais sobre isso. Então, o corpo, ele é como uma sociedade. Nós poderíamos usar as células como os trabalhadores especializados nesse corpo. Essas células têm funções dentro do corpo. Os órgãos seriam os setores de uma cidade. A consciência, o governo central. Tudo isso funciona automaticamente, independente da nossa vontade, graças a essa organização interna. É por isso que ele nos põe a pensar, né, que existem consciências menores agindo dentro desse centro de consciência maior. Agora
Agora, se nós pensarmos o que o Pietro Baldo chama de sistema e de antissistema, o sistema é a perfeição, é o absoluto, é o eterno presente. O centro nós temos a consciência, que é o número 1, o Tao fala, né? O taoísmo fala, o número 1. E nas crenças cristãs nós chamamos de Deus. É o mesmo ser. Então ele é o centro. E existem as consciências menores, que somos nós. Então nós estamos num processo de gravitação sobre esse centro maior. É o mesmo processo nós pensarmos aqui em relação ao corpo. O corpo é um retrato do sistema absoluto do todo, que é Deus. Ele é uma reprodução perfeita. É interessante que na ciência da biologia existe uma linha chamada biologia de sistema, em que ela vai estudar a interação dos organismos em redes interdependentes. Isso liga muito com essa forma com que o Pietro mostra a estrutura de um sistema de consciência maior e de consciências menores. Então, genes, proteínas, células, órgãos e fluidos corporais, segundo essa biologia de sistema, eles interagem, formando redes dinâmicas que mantêm a homeostase, que é o processo fisiológico que mantém o organismo estável. Por exemplo, olha como que o sistema ele é inteligente. Surge o vírus e a gripe, que é um estímulo externo, né, que pode prejudicar essa homeostase. Então, respostas automáticas do corpo vão surgir, que vai ser a febre, os anticorpos, que é uma aprendizagem que já foi incorporada e no automatismo ela é acionada. Sem falar no próprio sistema, né, imunológico do corpo. Então essa ciência da biologia de sistema, ela também consegue perceber isso hoje. Essa forma com que o Pietro fala, né, de uma forma mais transcendente, de uma consciência eterna que atua no corpo e de consciências menores que atuam nas células, na função dos órgãos, compondo um sistema completo e interligado, como é estudado na biologia, né, na biologia de sistema, e na forma com que o corpo, de uma forma inteligente, os seus componentes, eles vão funcionando. Muito interessante. Se pequenas consciências organizadas existem em nós, talvez nossa consciência faça parte de uma consciência maior. Uma analogia do corpo humano com o cosmos. É aquela coisa de dizer que, da mesma forma que a gente olha as células do corpo como se fossem consciências menores, cumprindo uma função, nós também, dentro dessa analogia, o nosso eu seria células, seria apenas uma célula compondo um organismo maior, que seria o cosmos. Uma relação do micro com o macro no mesmo modelo de função. Muito interessante, né? Então ele mostra que o corpo funciona sem direção da consciência mental. Ou seja, ele já cumpre funções determinísticas de uma forma inteligente para que todo o sistema da estrutura biológica do corpo funcione, independente de ter um centro, né, que dentro de um topo de hierarquia
é a consciência, o eu pensante. Então nós vamos ter os batimentos cardíacos, a digestão, a divisão celular, o funcionamento do fígado, dos rins, os processos hormonais, todos eles funcionam independente de nós termos que dar comando a eles. Funcionam em harmonia. Então essa forma que ele vê o sistema, né, o todo. É como se o nosso corpo fosse uma representação micro do que seja o cosmos, uma representação macro, que cumpre funções da mesma forma. Então existe uma hierarquia de pequenas consciências atuando abaixo da racionalidade, integradas ao todo do organismo, fazendo com que tudo funcione de uma forma perfeita. Então nós teríamos a divisão celular, a consciência orgânica, a consciência instintiva e a consciência racional. Gradativamente elas vão cumprindo a função, até chegar ao topo, que é a consciência racional. Todas têm sua importância nesse sistema. Então as células, usando metáforas, seriam trabalhadores especializados. Os órgãos seriam setores de uma cidade. A consciência seria o governo. Tudo funcionando automaticamente, graças a uma organização interna. Então, dentro da biologia, né, repetindo aqui, isso seria a biologia de sistemas que observa isso. Seguindo aqui, o que eu mais falo para vocês aqui? Isso aqui acho que eu não vou entrar, mas o Pietro Baldi fala que o universo é um organismo doente, mas que a cura está se manifestando nesse organismo. É como se nós, enquanto seres conscientes, fôssemos células cancerígenas que estão num processo de cura dentro desse mundo de dualidade, desse mundo de bem e de mal. Então a evolução do psiquismo é o próprio processo da cura desse universo. Então experiências, qualidades e aprendizados são transmitidos ao subconsciente, que funciona como um arquivo permanente, uma espécie de biblioteca interna que vai catalogando essas experiências, não descarta elas. Mas a consciência ela fica livre, agindo na superfície, para novas construções evolutivas nessa interação com o meio exterior, onde ela adquire novas habilidades. Através do processo de repetição e assimilação, transforma-se hábitos em um sistema de automatismo, que ele vai fluir naturalmente. Quando nós passamos por um processo de consciência, de aprender algo, aquilo fica catalogado no subconsciente e se torna um automatismo. Você faz as aulas para aprender a dirigir, você faz a prova prática, você começa a dirigir. No começo você acha difícil, você fica inseguro, mas você está jogando essas informações para o seu subconsciente e vai se tornar um automatismo. Aí, passado um tempo, você faz os movimentos
você vai passar marcha, toda aquela habilidade de forma automática. Então essa é a função do subconsciente. Ele vai catalogando essas experiências. E quando necessárias, elas emergem para o campo do consciente. Seguindo aqui, então o instinto seria uma sabedoria consolidada. O instinto é a fase final da assimilação. Ele surge da experiência acumulada ao longo do tempo. A gente vê isso dentro da evolução do psiquismo, que sempre falando, ele não começa no ser humano, ele não começa como pensamento consciente, nós já vimos isso. Ele começa como sensação. Depois, numa fase mais adiantada, ele se torna um sistema consciente, que a gente chama de pensamento. Então, os animais, que é uma forma de psiquismo que ainda está em um processo de evolução através das formas, até chegar a esse psiquismo à forma hominal do ser humano, ele age muito mais pelo instinto, que ele adquire através do processo de repetição. Nas vezes em que ele executa uma tarefa de defesa diante de um predador, aquilo é assimilado e é jogado para o inconsciente. Mas é interessante que o Pietro Baldi, numa parte desse capítulo, ele fala que mesmo os animais, eles já têm uma parte muito pequena, muito rudimentar de consciência. Não só de execução, de repetição do instinto de sobrevivência, mas de consciência. Não quer dizer que o animal ele vai aprender a falar, não é isso. Mas é que esse campo do psiquismo na fase animal, pode ser um cachorro, um gato, ele tem um pequeno espaço de aprendizagem, de consciência, muito pequeno, mas tem. E eu estava pensando sobre isso em relação à interação dos animais com nós, seres humanos. A gente se depara com algumas coisas que os animais aprendem nessa pequena consciência que eles têm, principalmente interagindo conosco. Então eles desenvolvem algumas habilidades, alguns comportamentos que a gente fica meio assim, fala assim, nossa, olha que bichinho inteligente. É porque é o que o Pietro Baldi fala, existe um campo pequeníssimo, mas que existe, que está aberto a aprender. E não só agir no processo mecânico do instinto. Muito interessante. Aqui eu vou entrar com as minhas notinhas em relação a o instinto. Por exemplo, eu estava lembrando quando eu estudei esse capítulo do livro Homo Deus, do historiador Yuval Noah Harari. O Homo Deus é um livro que fala mais da tecnologia e dessa relação com o ser humano. Então ele criou várias reflexões interessantes naquele livro. E tem uma parte que ele fala do instinto. Yuval Noah Harari fala que o instinto ele não perdeu a sua utilidade para o ser humano. Ele sempre foi importante no processo de sobrevivência do ser humano ao longo da nossa evolução. Então ele faz uma reflexão em relação, lá na época ele falava do GPS. Ele falava mais ou menos assim no livro, que nós estamos deixando uma qualidade que nós adquirimos
por eras no processo da evolução, que é o instinto. Porque nós estamos delegando hoje a mecanismos de orientação digital, como um GPS, um Waze, uma capacidade que nós sempre utilizamos. Então ele vê isso como algo negativo, Yuval Noah Harari. Porque confiar cegamente num aparelho desse e não ouvir o instinto, em alguma situação pode ser perigoso. Porque às vezes a gente pressente o perigo. Como os animais pressentem, nós também pressentimos. E o que faz disparar aquele alarme? O instinto de sobrevivência. É como você entrar num lugar desconhecido e você sentir aquela vibração na sua cabeça, às vezes até arrepio dos cabelos. É o instinto de sobrevivência sendo ativado pelo subconsciente. Então, quando a gente confia demais num aparelho tecnológico como um GPS, um Waze, às vezes ele pode nos levar para um lugar perigoso, por ele interpretar erroneamente uma rota. Então é isso que Yuval Noah Harari fala. E eu me pus a pensar sobre isso aqui, quando o Pietro Baldi ele faz essa valorização também do instinto. Agora falando aqui sobre a razão, como faz informação, razão é igual a uma zona recente da consciência. Ela está em desenvolvimento. O instinto ele faz parte do subconsciente. Então são habilidades, são qualidades, são erros, são acertos que ficam armazenados. E na camada de cima está a consciência. E está sempre em construção nessa interação consciente com o meio. O instinto representa a estabilidade consolidada. A razão amplia o campo da consciência explorando além do instinto. É aquilo que a gente já viu aqui em outros capítulos, o choque, a necessidade do choque com o meio externo para que o psiquismo que está no centro ele vá se desenvolvendo. Então nós mantemos um patrimônio de instinto, mas uma nova dimensão racional que vai sendo construída. E aqui o Pietro Baldi fala assim, instinto e razão não são antagônicos. Eles fazem parte do mesmo processo e têm sua importância. Instinto e razão não são antagônicos. O instinto é a consciência já consolidada, funcionando automaticamente, enquanto a razão é a consciência em formação, explorando possibilidades e caminhos incertos. Quando a razão é profundamente assimilada, ela pode se transformar em instinto, abrindo espaço para uma nova forma de razão, em constante evolução. Isso aqui eu achei muito interessante. Ele está dizendo assim, eu vou tentar pegar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, nós estamos lá no século XIX. Os valores que a gente chamava de razão no século XIX, hoje eles são diferentes.
Então não existia uma consciência de meio ambiente. Então o que eles puderam destruir de florestas foram destruídas. Várias espécies de animais não existem mais. Mas naquela época, a razão achava que isso não era errado. Os próprios conjuntos de leis daquela época, eles eram inferiores, em boa parte, ao conjunto de leis que existem hoje. Mas para aquela época, a razão achava que aquilo era o certo. Então é isso que ele está dizendo aqui, o Pietro Baldi. O que é razão no século XIX tornou-se instinto no século XX. E no século XX, acima disso que era razão, que se tornou instinto, surge uma nova razão que vai sendo construída. É como se a sociedade ela fizesse uma avaliação de suas ações em dados períodos. E aquilo que era considerado algo normal, por exemplo, lá até o século XIX, o Brasil acho que foi o último país a abolir a escravidão. Então, dentro dos conjuntos de leis, dentro do que as pessoas achavam racional, normal, achavam certo escravizar outros seres humanos. E isso se tornou um instinto para que surgisse uma nova mentalidade, que seria uma nova razão. Entenderam como que é fantástica essa visão do Pietro Baldi? Então o instinto é a experiência consolidada. Razão é a experiência em formação. O que é razão hoje, amanhã pode se tornar instinto, abrindo espaço para nova visão de uma outra razão. Isso vale tanto para a sociedade quanto para o indivíduo. Aqui fazendo uma nova costura com o capítulo, não está no capítulo, estou fazendo uma costura. Nós vimos que existia um modelo de razão que perdurou por um bom tempo. Era a razão ditada pelos valores da Igreja. Então, na Idade Moderna, vai surgir um novo modelo de razão. E aquilo que era razão se torna instinto. E acima dele surge um novo modelo de razão. É a razão iluminista, que vai tentar beber na cultura clássica grega, que vai tecer críticas verdadeiras ou falsas àquilo que eles vão chamar de instinto, que é a Idade Média. Então a gente vê que é um processo psicológico, histórico, individual e coletivo que vai acontecendo. Mas aqui vai minhas reflexões em relação a isso. Então, no iluminismo surgiu um novo modelo de razão, algumas vezes mais equilibrada, outras vezes extremamente radical. Nós vimos a Revolução Francesa, que em nome dessa razão criou a guilhotina como um instrumento de justiça. Então cabeças rolaram, tanto de jacobinos quanto de girondinos.
Isso surgiu de uma reflexão chamada razão iluminista, que vai surgir os Estados Unidos, que vai surgir outras nações da Idade Moderna. Mas o que o Pietro coloca, que a razão sem sentimento, ela se torna uma arma extremamente perigosa. Porque a razão iluminista, ela imaginou que na passagem do século XIX para o século XX, essa razão criaria um modelo de céu na Terra, um modelo de perfeição, não pautado nos valores de religião ou de religiosidade, mas de racionalidade. E essa razão que faltava o sentimento, que o Pietro tanto pontua, ela levou a 2 guerras mundiais no século XX. Ela banalizou o mal através da indústria da morte que foram os campos de concentração. Tudo pensado racionalmente. Tudo pensado racionalmente, friamente, sem o sentimento. Então isso se tornou instinto. O que era tido como um valor iluminista se tornou instinto no século XX. Isso faz com que a história, com que o indivíduo, ele se mova para criar uma nova mentalidade. A construção de uma nova razão naquilo que era razão. Então, depois que passaram as guerras, ao final da Segunda Guerra, lá em 45, começou-se uma reflexão sobre o que aquele modelo de razão havia criado. E agora nós entramos no século XXI também, ainda agindo sobre aquele modelo de razão do pós-guerra mundial. E aos poucos vai surgindo um novo modelo de razão. Eu não sei se vai precisar de algo tão triste, eu espero que não, porque nós estamos vendo guerras pipocando pelo mundo, sistemas autoritários, líderes extremamente autoritários surgindo. Então esse modelo que é chamado de razão vai se tornar instinto, porque vai ter que surgir novas reflexões, uma nova mentalidade, para que se construa em cima disso que a gente chama de razão atual, que vai se tornar instinto, uma nova razão. É interessante que o Pietro Baldi, ele vê a história em espiral. E quando a gente vê a história em espiral, a gente passa a aceitar mais, não sei se a palavra seria aceitar, mas compreender que o movimento da história, ele é feito de avanços e retrocessos. Então esses retrocessos seria esse instinto que era a razão. Então é assim que as coisas vão se movendo, para que se crie uma nova razão, uma nova reflexão sobre a evolução coletiva e individual do psiquismo no campo da matéria. Então, quando a razão age isolada, isso aqui é uma notinha que eu coloquei aqui em relação a... É porque eu não citei aqui, né, mas a gente teve lá Voltaire, Rousseau, Kant, Hegel, todos eles foram representantes dessa nova razão, né, que depois se engessou no que a gente chama de instinto aqui, seguindo esse raciocínio do Pietro.
e surgem novos pensadores, nova mentalidade, criando uma nova razão. Então a questão da banalidade do mal é quando a razão age isolada, sem diálogo com o sentimento, torna-se fria e calculista. Eu peguei aqui banalidade do mal, me referindo justamente a Hannah Arendt, a filósofa judia alemã que fez essa reflexão sobre esse modelo de razão da indústria da morte. Pietro Baldi aponta que isso pode gerar consequências destrutivas. Hannah Arendt explica esse fenômeno na banalidade do mal, mostrando como ações racionais, mas desprovidas de empatia, de humanismo, de humanidade, podem se tornar profundamente nocivas de humanidade. A razão, quando a razão amadurece, instintos, direitos humanos, repúdia a tortura, consciência ecológica, vão se tornar um novo modelo de razão. Seria um novo degrau. A razão mais o sentimento, mais a ética, mais a tecnologia, gerando uma nova mentalidade de consciência que está em gestação. Eu até usei aqui, no resumo, eu coloquei dialética. O Pietro Baldi, até onde eu sei, não usa a palavra dialética, ele usa mais a espiral. Mas aqui, deixando aqui, a dialética da história em espiral. Avanços e retrocessos produzem reflexão, que se transforma em instinto, consolidando espaço para a nova razão, em um novo conjunto de leis de mentalidade. Porque se não tiver isso, o caminho é a destruição. E a destruição, eu já falei aqui, nós estamos falando de consciências eternas, vibrando em corpos materiais, ela vai continuar viva, mas vai carregar essa carga negativa que foi a destruição de uma humanidade e vai ter que lidar com isso em um novo processo de recomeço, trazendo conhecimento, mas vivendo em um mundo essencialmente primitivo. É como se nós tivéssemos conhecimento para manipular o computador, mas não ter o computador mais. Então o computador teria que ser reinventado novamente. E isso não se faz da noite para o dia. Só um exemplo. As 3 zonas da psique identificadas por Pietro. Vamos lá, o subconsciente. São as experiências já assimiladas. É o arquivo da psique. Funciona de uma forma automática, como já dissemos aqui. O consciente é a zona ativa. Escolhas de novos aprendizados. É o campo da razão em formação. E aqui ele lança outra ideia interessante, que é o superconsciente. Potencialidades futuras. Evolução ainda não realizada. Aqui é o que ele chama de super-humano, o Nietzsche chama de super-homem, né? Esse aqui é o super-homem que o Pietro Baldi mostra. Não é um super-homem regido pela força. É um ser altruísta, é um ser que pensa no coletivo, é um ser que não é individualista. Esse é o modelo que o Pietro Baldi aponta, que num determinado momento do futuro ele vai surgir. É aquilo que o Cristo chamava dizia que os humildes herdarão a terra. Seria nesse sentido. E o Cristo é o próprio modelo do super-homem. Ele é o próprio modelo. É o ser consciente que se interage com o todo. Eu e o Pai somos um, ele dizia. É um ser que convive com a natureza, é um ser que entende o mecanismo da lei de Deus. Então, esse é o super-humano que está em gestação nesse campo do superconsciente. Então, são as capacidades, é a intuição,
são qualidades ainda que estão gestando em nós. Relatividade dos limites da consciência. Um ato consciente para o indivíduo pode ser subconsciente ou superconsciente para outro. Limites mudam ao longo da vida. Consciência em constante expansão. Aqui a gente vai entender, né? Porque tem pessoas que a gente até duvida que elas pensam. Aqui não estou desmerecendo ninguém. Eu digo assim, pessoas que têm um raciocínio muito lento, que têm uma percepção muito pequena do mundo, ao passo que tem outros que parece que já estão voando. Então são esses níveis de consciência que existem, porque não existe uma padronização, existem as distorções. Nada se perde na experiência da vida. Dores, lutas, traumas, erros, esforços permanecem registrados nesse campo do inconsciente. Na lei de causa e efeito, na transmissão ao subconsciente, cada ação molda caráter e personalidade. Então isso aqui é aquela coisa assim, nós não somos escravos do destino, porque esse campo da consciência, ele nos permite mudar uma rota. Então, se nós passamos por um caminho que só tem espinhos, nessa relação de causa e efeito, piso, logo sinto a espetada do espinho, essa parte superior da consciência, ela pode refletir e mudar uma rota. Então o sofrimento ele não precisa se perpetuar. A consciência é um mecanismo poderoso de mudança de rota. Conhecimento desusado mantém a aptidão construída. Permite reconstruir rapidamente o que parecia perdido. Explica diferenças de capacidade natural entre indivíduos. É aquela riqueza que cada um leva, né? Por exemplo, a pessoa quer aprender a tocar violão, mas ela não sabe nada. Ela vai começar do zero. Mas se outra pessoa fez 1 ano de violão, depois ela largou, mas no campo do inconsciente dela, ficou armazenado aquele período de prática. Então ela vai ter uma certa capacidade de voltar novamente a desenvolver aquela habilidade até o ponto em que ela conseguiu ir e depois deixou. Destino e liberdade relativa. Destino é igual a qualidades assimiladas, mas não absoluto. Zona aberta para novas formações e escolhas. Conscientes que moldam a evolução pessoal. É o que eu falei, é o campo da razão, né? Ele é o campo do livre-arbítrio. Ele é o campo onde nós podemos mudar uma trajetória. Podemos reprogramar a nossa própria forma de perceber o mundo. O homem como construtor do próprio futuro, herdeiro do passado, acumula experiências registradas e moldadas pela causalidade. Construtor do futuro, consciente, cria novas causas, novos efeitos, modifica trajetórias, como eu disse aqui para vocês. Integração com a psicohistória. Padrões coletivos podem ser previstos, mas o indivíduo consciente influencia tendências. Isso aqui eu coloquei aqui, mas não deveria talvez nem ter colocado. Porque ontem eu estava usando o ChatGPT e fui instigado por esse estudo aqui do Pietro Baldi, dessa parte da consciência, da subconsciência, do inconsciente, né, da superconsciência. Eu lembrei da série Fundação,
que é dos livros do Isaac Asimov, escritor de ficção científica famoso, né? Eu acho que ele escreveu também Eu, Robô, se não me engano. Então na série, eu assisti a série, eu não sei se eu assisti tudo, eu não lembro. Na série Fundação, existe um Império Galáctico. E existe um matemático que ele prevê o fim do Império através da matemática. Por que eu lembrei disso? Isso é chamado psicohistória. É claro que o Isaac Asimov ele foi influenciado por um historiador que eu não lembro o nome aqui, mas que influenciou ele a colocar esse conceito dentro do que ele escreveu da Fundação. É como se a matemática, ali no caso mais a matemática, mas poderia se usar a sociologia, entre outras áreas do conhecimento, para você tentar, não queria usar essa palavra, mas vou ter que usar, prever, né? Eu ia falar aqui, adivinhar, prever o que possa acontecer lá na frente, na história. Então você pode pegar um modelo, igual a série Fundação, que ele pegou a história da Roma Antiga e ele colocou isso através de uma literatura futurista de ficção científica que é Fundação. Então aquele modelo matemático lá do cientista, ele falou assim, o império vai cair. E existem pessoas que estudam a história antiga para fazer analogias com a história atual e imaginar ou tentar prever o que possa acontecer lá na frente. Tem um professor chinês, que eu já até comentei com os amigos, já compartilhei o WhatsApp do YouTube com alguns amigos, que ele usa a psicohistória. E ele usa uma coisa que eu não gosto muito, mas ele usa, que é a teoria da conspiração. Então ele faz uma miscelânea de coisas e ele consegue acertar algumas coisas na história. Ele é muito inteligente, esse professor. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Pietro Baldi, ele não usa a psicohistória. Ele usa a técnica funcional da lei de Deus. Então esse campo intuitivo do Pietro Baldi, ele nos instiga a estudar a lei de Deus, os mecanismos da lei de Deus. Isso talvez seja percebido mais pelo campo da intuição e menos pelo campo da razão. Então, dentro dessa visão do Pietro Baldi, o campo da razão, da consciência, ele é capaz de estabelecer uma nova rota para o futuro de nossas vidas. Quando nós começamos a entender, a compreender como que funciona a lei de Deus no cosmos. Sempre lembrando que se nós estamos no caos, o caos está mergulhado na ordem, que é muito maior. Então a lei de Deus ela está atuando na evolução do psiquismo, nesse processo de aquilo que vai se tornar instinto, aquilo que se torna razão, depois se torna instinto, e instinto se transforma em razão. Então é um processo até teleológico, podemos dizer, em que a consciência vai despertando. Então talvez seja possível também observar isso na história. É por isso que eu lembrei da série Fundação. E, enfim, essa consciência, quando ela é usada de uma forma equilibrada, ela consegue captar inspirações,
ela consegue desviar rotas de coisas ruins que possam nos acontecer por estarmos caminhando em uma direção. É quando nós percebemos a técnica funcional da lei de Deus. Nos livros do Pietro Baldi existe até gráficos de espirais mostrando os movimentos da evolução do ser, da consciência em si, que é um processo até certo ponto parecido com esse campo aqui da história, da psicohistória, só que é mais amplo, né? Que aqui nós estamos trabalhando no sentido da lei de Deus e como que ela atua na relação de causa e efeito. Fechando aqui o vídeo, agradecendo a vocês, quem assistiu o vídeo, curta, comente, compartilhe e até um próximo capítulo. Fique com Deus. Tchau, tchau.